É com grande alegria que o Espaço Raquel Araújo traz até você esta formação. Ela tem como objetivo clarear o seu caminho para que você dê passos mais seguros em direção a uma vida feliz, plena e saudável. Meu nome é Raquel Araújo e desde 1992 dedico, através da minha profissão, a psicologia, a melhoria de qualidade de vida do ser humano. A psicologia é para mim algo bem familiar. Desde criança, pegava minhas bonequinhas e as colocava num pequeno divã que tinha como brinquedo e ali imaginava um aconselhamento para ajudá-las a ser mais feliz. Um divã é um sofá usado em algumas técnicas psicoterápicas. Na adolescência, tomei consciência que a psicologia era uma profissão e que esta possibilitaria que as minhas brincadeiras de criança se tornassem reais, assegurando assim também para mim a vocação. Ao cursar a psicologia e também submetendo a certas técnicas psicoterápicas, pude perceber o alcance da intervenção psicoterapêutica. Existem várias correntes psicológicas, todas seguindo a tradição do próprio autor e pesquisador. E é claro que nenhuma dessas correntes representa uma única solução. Todas têm as suas particularidades, ou seja, a maneira exata de tratar e encontrar as soluções. Uma dessas abordagens foi a que eu me especializei. Ela é chamada humanismo existencial. Para o humanismo existencial, o ser humano é formado por 3 dimensões: a biológica, que é o corpo, a psicológica, que é a mente, e a noológica ou noética, que é a espiritual. Desta maneira, as 3 se interagem e se influenciam, constituindo assim o ser humano. Logo, os fatores que ocorrem no psicológico podem ter influência direta no biológico ou até mesmo no noológico. Um bom exemplo são as doenças psicossomáticas. A origem pode ser psicológica, mas o corpo também pode adoecer. Vejamos cada uma dessas dimensões para entender melhor este processo. Essas 3 dimensões iniciam no mesmo dia, que é o dia da nossa fecundação. Quando somos fecundados no seio materno, inicia-se ali o nosso corpo, mas também inicia o funcionamento mental ou psicológico e também a espiritualidade. O nosso corpo é formado por conteúdos que vêm da hereditariedade biológica, tanto da parte da nossa família materna quanto paterna. A nossa mente também recebe conteúdos hereditários, paternos e maternos. Mas, além disso, construirá também a sua própria história, a partir dos estímulos que receberá. O nosso espírito é aquilo que vem diretamente do transcendente, do divino. Nós podemos dizer que espiritualidade é a nossa identidade divina. Se todos os seres vêm do divino, todos os seres são dotados de espiritualidade. Podemos comparar a espiritualidade como uma luz que trazemos dentro do nosso interior. Uma luz que jamais se apaga, mas essa luz, mesmo não se apagando, pode ser tamponada, impedida, embotada, e a intensidade dela pode ficar comprometida. Muitas pessoas vivem toda a sua vida sem entrar em contato com seus conteúdos espirituais. Muitas pessoas vivem também quase que uma vida inteira sem entrar em contato com os conteúdos da sua mente emocional. E por isso vivem de uma forma faltosa, de uma forma incompleta, porque se atém somente às necessidades do corpo, da racionalidade, necessidades econômicas, de status, sociais.
Essas dimensões, ela tem suas características próprias e também as suas necessidades próprias. Necessidades que podemos chamar de nutrição. Por exemplo, o nosso corpo necessita de alimento sólido, líquido e também gasoso. Nós sabemos que o alimento que nós menos podemos ficar sem ele é o oxigênio. Mais do que 5 minutos sem respirar, nós já temos danos, doenças e até mesmo óbito. O líquido, podemos ficar sem ele durante algum tempo, alguns dias, o sólido também, mas o oxigênio não. Se passamos mais que 5 minutos, já ficamos comprometidos. Todos esses 3 alimentos nós recebemos desde que estamos em útero materno, através do cordão umbilical, através da nossa mãe, do útero de nossa mãe. Após o nascimento, nós recebemos esses alimentos através dos cuidados que as pessoas dão a nós. Mas nós mesmos vamos inserindo também alimentos com o nosso crescimento. O oxigênio, nós nunca dependeremos de ninguém. Ele mesmo será processado através de movimentos involuntários da nossa musculatura torácica. Vamos respirando logo após nascermos. Falando agora da mente, que é a parte psicológica, uma das dimensões formadoras, podemos também dizer que ela precisa de alimento, entre aspas. Qual seria o alimento da mente? Aqui nós vamos dividir a mente em 2 grandes partes, a parte racional e a parte emocional. A parte racional é responsável para executar todos os aprendizados instrumentalizados pela educação da nossa cultura, todo o nosso processo de racionalização, dedução, vamos aprendendo com o cérebro racional. Ninguém nasce sabendo, mas todos nós nascemos com a predisposição do saber. Este tipo de saber, sobretudo, é passado nas escolas. É o conhecimento intelectual. Agora, a parte emocional, que nós já temos desde o útero materno, ela também precisa de alimento. Qual seria esse alimento? Os estímulos afetivos, que vamos recebendo desde que estamos em útero materno. Esses estímulos vão nos nutrindo. Em outras palavras, o que estou dizendo é que a nossa mente emocional precisa de amor. Precisamos de cultura e precisamos também de amor. Através da cultura, aprendemos a falar. Nesse caso, falamos português, porque nascemos num país que fala português. E tudo é captado por esta linguagem. Mas precisamos de outros estímulos, esses que chamamos de afetivos. As emoções que vêm através dos nossos relacionamentos. Quanto mais emoções positivas recebemos, mais nutrido fica a nossa mente emocional. O feto é capaz de sentir todas as coisas, embora ainda não seja capaz de saber dessas coisas. O feto, ele tem uma leitura emocional primeiramente do mundo e depois vai construindo a sua leitura racional. E por fim, a parte espiritual também precisa de alimento, entre aspas. Qual seria esse alimento? O que nutre a nossa espiritualidade? O que vai nos nutrir é a fé. Não só a fé religiosa, a fé como um todo. A fé em você mesmo, a fé na vida, a fé nos projetos, a fé. Quanto mais fé temos, mais a nossa espiritualidade fica forte. Quanto mais eu creio, mais a minha espiritualidade se expande. Portanto, vamos começar a nossa formação, que tem como título o amor. Qual será a sua função na vida do ser humano? A partir dessa visão tridimensional. O amor tem a sua função psicológica,
tem a sua função espiritual e tem a sua função biológica. O amor. Podemos perguntar: o que é o amor? Ele é uma busca desenfreada, consciente e inconsciente de todo ser humano, natural, porque somos inclinados à vivência amorosa. Temos na nossa cultura sinais, imagens, poemas, músicas que falam do amor. Falam do amor como algo realmente que nos realiza. Porém, vamos falar do amor de uma forma realmente fundamentada na ciência. Do ponto de vista espiritual, o amor é a nossa identidade, é a nossa essência. Eu gosto de comparar muito o amor como os lençóis freáticos que se encontram na nossa terra, no nosso subsolo. A água é uma presença pura, necessária e vital. Sabemos que a água que alimenta o nosso planeta, que a água potável que podemos realmente consumir, vem desses lençóis freáticos. O amor é como esta água. É uma presença na essência do nosso ser. Ele está ali. Talvez não esteja assim disponível, não esteja à vista, mas o amor é uma presença. Do ponto de vista psicológico, o amor é uma necessidade. Como eu disse, o amor é o alimento, então precisamos dele. Ele, do ponto de vista espiritual, ele está ali, presente, mas do ponto de vista psicológico, ele precisa ser aprendido para ser processado. Gosto muito também de comparar que a vivência amorosa é como respirar. O oxigênio está aí, mas se o nosso sistema respiratório não processa, não adianta em nada a presença do oxigênio. Tem que se saber processá-lo. E como se pode aprender a processar a vivência amorosa? É preciso aprender. É preciso educar para o amor. É preciso compreender a natureza, a forma do amor. Porque senão ficamos pessoas sem alfabetização emocional e necessariamente desnutridas emocionalmente, carentes, adoecidas, fragilizadas. A ciência psicológica descobriu que o causador de muitos sintomas é o trauma inconsciente. Para vencer o problema psicológico, psicossomático, relacional, o problema de vícios e tantos outros, é preciso reorientar este trauma inconsciente. O trauma, em última instância, se dá pela vivência do desamor. É como se estivéssemos, ao invés de respirando oxigênio, respirando veneno. Esse tipo de desamor pode ser vivenciado como rejeição, abandono, traição, humilhação, dentre tantas outras formas. E o que leva a superar este trauma, então? É justamente a percepção do amor em qualquer formato. Aqui eu gostaria de relembrar casos que marcaram profundamente a minha trajetória profissional. O primeiro caso é de uma menina que chamo aqui de Gabriela. Isso foi bem no início da minha profissão. Gabriela foi levada ao meu consultório por um problema respiratório. Ia apresentando cada vez mais insuficiência respiratória e todo tipo de trabalho médico já tinha sido feito e ela não respondia, ela não melhorava, tendo inclusive alguns episódios de coma. Quando trouxeram ao meu consultório, chegou bem cansada, com realmente bastante dificuldade de respirar. E como é um caso bastante grave, era um caso bastante grave, eu fui adiantando alguns processos psicoterapêuticos, uma vez que eu já sabia que havia se instalado em algum momento da vida dessa criança uma vivência de desamor bastante significativa. E, portanto, ela estava ligada muito mais ao desejo de morrer do que ao desejo de viver, porque o amor, ele
transforma o nosso desejo. Quanto mais vivemos o amor, mais queremos viver, viver, viver. Então, quando ela sentou à minha frente, conversei com ela, me interagi, brinquei um pouco com ela e perguntei o que estava acontecendo, e ela disse que ela estava ficando doente e que ela tinha medo de morrer e etc. Perguntei o que ela pensava da mãe, sabendo que o amor do pai e da mãe são vitais na vida de uma criança. E ela de cara revelou a sua ferida, que já nem estava tão no inconsciente, já era uma ferida consciente. Me respondeu: a minha mãe não gosta de mim. Depois que ela me teve, ela me deu para meus avós e sumiu. De vez em quando vem me visitar. Então essa criança, que chama de Gabriela, ela era criada pelos avós maternos. E esses avós dedicavam a ela muito carinho. Mas ela tinha uma ferida de abandono, uma ferida que estava instalada no seu inconsciente. E esta ferida ela foi se manifestar de uma forma muito severa com uma doença aos 10 anos. Os avós, que tinham medo de perder essa neta, porque tinham medo que a sua filha viesse buscá-la, aumentavam a sua ferida, sempre reforçavam: a sua mãe não te ama, a sua mãe não te quer, a sua mãe te deixou aqui, pensando que estavam protegendo a sua neta, mas na verdade estavam aumentando a fragilidade do corpo e das emoções dessa menina. Coloquei essa menina num processo de relaxamento para que a mente dela trouxesse momentos da vida dela que foram bons, e ela foi descrevendo uma série de momentos esses que através da técnica ficaram bem evidentes que ela recebia um amor transcendente, um amor de Deus, num episódio que ela descreveu de um batizado. O amor do seu avô e o amor da sua mãe, porque através da técnica ela percebeu que assim que a mamãe deixou em casa, ela sentou na calçada do lado de fora, essa moça, e chorou amargamente, porque não conseguia criar a sua filha. Então ela percebeu: Raquel, eu acho que a mamãe sofreu muito de não ficar perto de mim. A partir desse momento, ela abriu. Ela começou a perceber que de alguma forma ela recebia amor dos avós, de Deus e da mãe, mesmo que essa mãe não conseguia comunicar. Foi melhorando, fez apenas 4 sessões de psicoterapia e alcançou uma segurança afetiva e uma saúde física que lhe garantiram muitas coisas. Um outro caso que lembro, que vou intitular a pessoa de Pedro. Pedro era um homem que morava numa cidade de São Paulo. Tinha uma depressão muito severa. Já tinha uma idade média de 26 anos, tinha episódios de síndrome de pânico e já fazia o seu processo terapêutico há bastante tempo. Há uns 2 ou 3 anos, vinha de São Paulo, se consultava comigo aqui em Minas, na ocasião em Belo Horizonte, e não melhorava. O seu processo terapêutico era um processo lento, moroso, e eu tinha percebido que a vivência amorosa de Pedro era muito pequena. Ele era filho de um casal quase de idosos. Ele veio depois de 20 anos do último filho da família. Esses pais já não tinham preparo para receber uma criança. O pai tinha uma doença também grave, uma esquizofrenia, que lhe conferia episódios de agressividade e instabilidade, no qual o menino participava. Então o menino se tornou cada vez mais inseguro, se sentia muito rejeitado, e todas as vezes que eu tentava fazer uma técnica para desbloquear o inconsciente dele, ele não conseguia. E aí, em algum momento, eu perguntei a ele: tudo bem, vamos tentar relembrar na sua vida alguém que te deixou livre para ser quem você era. Aí ele disse: pode ser que amor eu não me lembre, mas de liberdade eu me lembro bem. Eu morava numa casa que tinha um quintal de terra.
e gostava muito de fazer buracos neste quintal, fazia barro com essa terra que eu cavava e construía predinhos. O meu pai via aquilo e ficava muito nervoso. Só que a vizinha, depois que meu pai ficava nervoso, que me batia, depois de algumas horas a vizinha me buscava, me levava para a casa dela e deixava eu fazer essa minha brincadeira com barro no quintal da casa dela. E ela dizia assim: o seu pai é um homem nervoso, não liga para ele não. Aqui você pode brincar, aqui você pode fazer o que você quiser. Então ele percebeu que o amor tinha o formato de liberdade. Essa vizinha deixou-o livre para brincar. E a partir dessa vivência amorosa, ele teve uma cura muito significativa do seu processo depressivo e de síndrome do pânico. Vocês percebam que o amor estava ali, presente, através da história da vizinha, do carinho da vizinha, mas não estava disponível, a sua racionalidade o bloqueou e ele não conseguia vivenciar isto, sequer lembrar disso. O amor é uma necessidade, por isso ele tem que ser viabilizado, ele tem que ser comunicado, ele tem que ser desbloqueado. Na vida de um ser humano, principalmente no seu período gestacional e a primeira infância, que é até os 5 anos, o amor precisa ser priorizado. A pessoa que não absorve amor, ela pode se tornar um adulto inseguro, competitivo, depressivo, isolado, agressivo, viciado, até mesmo marginalizado e muitas outras coisas. O amor tem que ser trabalhado desde a nossa gestação. E ele precisa ser comunicado em todas as suas formas, de romance, de carinho, de diálogo, de atenção, de elogio, de toque físico, de estímulo, de uma forma a estar instalado na educação da pessoa, estar orientado para o amor, cada ato daquela pessoa. O amor precisa ser estimulado nos aspectos da dedicação, da perseverança, da capacidade de suportar esperas, do limite e muitas outras coisas. E por que será que o amor, que é uma busca, uma necessidade, ao mesmo tempo é uma dor, uma falta, uma ausência? Quantas pessoas sofrendo, nós mesmos sofrendo, por vivências que consideramos vivências de desprezo, de desamor. Como eu já disse, isso pode estar iniciado por traumas no inconsciente, desde a gestação, infância, até mesmo na adolescência. Mas também pode estar prejudicado por causa da linguagem amorosa. Aqui, a ciência do comportamento, que é a psicologia, nos ajuda muito, pois as suas pesquisas têm nos mostrado que o amor ele é vivenciado pelo ser humano de 5 linguagens: o toque físico, o tempo de qualidade, o serviço, o presente e a palavra. O ser humano compreende o amor quando ele acontece nessas 5 linguagens. O toque, que é óbvio, né? O abraço, a intimidade, o toque mesmo físico, o aconchego, o calor do corpo. O tempo de qualidade, que na nossa linguagem, na nossa vivência, nós podemos chamar de lado a lado, aquela coisa do companheirismo, do estar ao lado, não importa em que situação, na adversidade ou na alegria. Esse tipo de linguagem, a pessoa pode estar ao lado sem necessariamente ter que falar, simplesmente a presença. O serviço é também um pouco fácil de perceber, porque essa linguagem
principalmente nossas mães têm demais, fazem coisas para nós. O serviço é o fazer coisas. Eu fiz essa pizza para você. Então o serviço ele está muito instaurado na nossa rotina. Porém, ele muitas vezes não é percebido como um ato de amor. Depois eu vou explicar por quê. O presente. O presente é a materialização do amor. É aquela coisa de você receber um presentinho que a pessoa traz de um lugar que ela foi viajar. Esse presente, para cumprir o seu objetivo afetivo, amoroso, ele não está ligado a numerário, não importa o quanto ele vale. Vale em termos de dinheiro, em termos econômicos. A rosa roubada no jardim, às vezes, provoca uma emoção e uma vivência amorosa muito mais profunda do que um buquê caríssimo comprado na flora que se vende mais caro em sua cidade. Então, o presente é também claro. Os nossos sistemas econômicos descobriram isso, investem nisso, no dar presentes, porque virou uma forma de manutenção, mas na verdade o presente em muitas pessoas é uma necessidade psíquica. As palavras. As palavras são aqueles elogios e afirmações que recebemos e que muitas vezes nos fazem realmente ficar animados a cumprir nossos projetos. Chamamos as palavras aqui, como eu disse, afirmação e elogio. A afirmação é você pode, você consegue, é o estímulo. O elogio é como você está bonito, como você faz isso bem. Mas aqui temos um detalhe importante. O ser humano em geral, como espécie, como raça, consegue realmente perceber o amor dessas 5 linguagens, dessas 5 formas. Mas a pessoa, individualmente, ela tem como dominância apenas 2 linguagens. Então você, às vezes, faz a leitura do amor como o toque e o tempo de qualidade. Mas a pessoa que convive com você, o que ela tem de linguagem amorosa para compartilhar é o serviço e a palavra. Então nós podemos dizer aqui que é como se falássemos todos de amor, porém falamos em linguagens diferentes. É como se eu estivesse falando em português, mas você só entende inglês. Estamos falando do mesmo assunto, mas não há compreensão porque não há a adequação da linguagem. Assim também é a vivência amorosa. E nas nossas relações, nos nossos relacionamentos em geral, conjugais, afetivos, fraternos, paternos, todos esses relacionamentos, o amor pode ter linguagens diferentes. Então, o que acontece? A sua mãe entende que é amor, mas ela não entende porque sabe. Ela entende porque vivencia sim, ela não tem consciência disso. Entende o amor como fazer a sua comida e estar do seu lado quando você está vendo um programa de televisão. Mas você gostaria de elogio, você gostaria que ela te desse presentes, então você começa a pensar, a vivenciar que a sua mãe não se importa com você. E isso pode fazer você ficar cada vez mais carente. Nas relações entre homem e mulher, as relações íntimas em geral, isso fica também muito prejudicado, porque em geral a pessoa tem linguagem diferente. Preste atenção em você. Como você se sente mais aconchegado, seguro afetivamente? Quando você escuta boas palavras? Quando você recebe presentes? Quando você recebe serviços? Quando você tem a companhia de alguém? Ou quando você é tocado? Perceba, questione, observe você na rotina e veja quais são as suas 2 linguagens dominantes. E perceba quem convive com você. Como essa pessoa responde melhor?
como essa pessoa se sente cada vez mais bem-humorada, incentivada, como você consegue que o seu filho cumpra um objetivo quando você o elogia, quando você o presenteia, quando você faz coisas para ele, quando fica ao lado dele ou quando o toca. Mas para ter essa observação, você precisa ser criterioso, você precisa observar durante pelo menos uma semana os atos, as reações, a rotina de quem você convive e a sua mesmo. Você precisa observar as alterações de humor. Você precisa observar quais são as respostas positivas que aquela pessoa dá na semana e o que aconteceu anteriormente a essa resposta positiva. Então, o que você faz? Quando você descobre a sua linguagem, você começa a dizer que você quer aquilo. Você não precisa dizer detalhadamente, mas você pode dar um toque. Se a sua linguagem é presente e a pessoa que você convive saiu, viajou, você diz: olha, não esqueça do meu presente. Se a sua linguagem é palavra, procure dizer para ela: olha, quando você chegar, me diga coisas lindas, porque eu gosto de escutar. Ou me ligue, fale comigo por telefone. Você precisa dizer do que você precisa realmente para nutrir a sua pessoa, o seu psicológico, o seu emocional. E você precisa observar e dar a quem você convive o tipo de linguagem que ele compreende que é amor. Você precisa ter o coração aberto para fazer isso. Muitas pessoas me dizem assim: mas Raquel, amor tem que ser espontâneo, porque senão não resolve. É parcialmente verdade isso, mas para que ele seja espontâneo, talvez ele tenha que ser, nos primeiros momentos, provocado. Ele tem que ser comunicado. É preciso ter essa humildade de dizer o que você precisa. Bom, então, resumindo, do ponto de vista espiritual, o amor é a nossa identidade. Do ponto de vista psicológico, o amor é a nossa necessidade. Do ponto de vista biológico, o que é o amor? Será que o amor tem efeito sobre o nosso corpo? Existem muitas pesquisas hoje, muito avançadas, pesquisas que realmente vão nos desvendando o mistério da química do nosso corpo. E se percebe que o amor, quando está sendo vivenciado, ele faz com que as químicas do ânimo estejam adequadas no nosso corpo. As taxas dos nossos neurotransmissores, dos nossos hormônios, ficam equilibradas. A nossa serotonina, dopamina, ocitocina, tudo isso funciona adequadamente e estamos sempre predispostos, envolvidos, animados quando estamos sob uma vivência amorosa. É por isso que quando vamos adoecendo, podemos com certeza levantar a hipótese de que o amor está sendo mal vivenciado na nossa rotina. E para que a gente alcance esses objetivos, é preciso ter decisão, observação, um coração aberto, mudança de atitude, procurar a formação, o seu processo psicoterapêutico, bons livros, bons filmes, boas músicas que façam com que você alcance todo este equilíbrio do ponto de vista físico, psíquico e espiritual e, consequentemente, fazendo com que a sua vida relacional, a sua vida profissional, a sua vida vocacional esteja bem. Para que isso aconteça, você precisa realmente compreender que o amor não é uma coisa engessada. Ele não tem uma única expressão, uma única forma, e mesmo que as pessoas que você convive não estejam bem nesse momento, não quer dizer que elas deixaram de te amar. Uma coisa é o amor, a outra coisa é o estado de humor.
Todas essas coisas precisam ficar esclarecidas para que também nós não possamos jogar fora coisas maravilhosas que temos, amores verdadeiros, coisas que realmente são valores para nós, e por causa às vezes de um estado de humor alterado, queremos romper, achamos que é o fim do mundo, achamos que não deveríamos ter tido aquele filho, que o filho só nos dá trabalho, mas isso está muito mais ligado ao humor do que realmente à falta de amor. Eu espero que com esta pequena formação você abra portas e janelas dentro da sua mente e do seu coração, para que você aprofunde cada vez mais e vivencie cada vez mais o amor de todas as formas que ele chegue a você, e que você também seja um repetidor desse amor, que você seja um mensageiro deste amor. É assim que nós, do Espaço Raquel Araújo, deixamos você com janelas e portas abertas no seu coração, na sua vida.